E aí, gente boa, eu sou Marcel Meninsky, esse é o Nerds Contra o Tempo, e no nosso primeiro episódio da segunda temporada falaremos um pouquinho sobre o começo da história do cinema e duas figuras que influenciaram muito na sua criação, Charlie Chaplin e Georges Méliès. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to now. Pra começar, não dá pra gente falar da história do cinema sem falar um pouquinho da história da fotografia, certo? Tudo bem! A fotografia basicamente consiste em você pegar uma imagem e fixar ela quimicamente em um papel ou uma chapa de metal, por exemplo. A primeira vez que isso foi feito foi em 1826, pelo francês Joseph Nicephore Niépce. Porém, na época não existiam filmes fotográficos prontos, então toda vez que o sujeito fosse fazer uma fotografia, ele precisava realizar uma série de processos químicos para conseguir fixar essa imagem. Quem facilitou tudo foi o norte-americano chamado George Eastman. Ele foi o fundador da Kodak e ele teve a ideia de fazer um rolo de filme fotográfico. Isso ajudou a popularizar a fotografia. Em 1890, o inventor Thomas Edison, que é o mesmo cara que inventou a lâmpada elétrica e o fonógrafo, descobriu que se você passasse várias imagens estáticas de uma maneira bem rápida, daria impressão de movimento. Ele também foi um dos primeiros a entender que para a magia do cinema, a luz era muito mais importante que o maquinário utilizado. Ele criou pequenas caixas escuras que a pessoa podia girar uma manivela e assistir a um curta-metragem, mas somente em escala bem pequena. Foi feita uma homenagem muito legal às realizações do Thomas Edison e sua contribuição ao cinema no filme Oz, Mágico e Poderoso, estrelado pelo nosso querido Duende Jr., mais conhecido como James Franco. Kansas is full of good men. Já em 1896, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, através de um mecanismo de uma máquina de costura, fizeram o primeiro projetor de cinema. Com o projetor, várias pessoas poderiam assistir o filme ao mesmo tempo, bem diferente do cinematógrafo do Edison, que somente uma pessoa por vez conseguiria assisti-lo. Um dos seus filmes mais conhecidos é O Trem Chegando na Estação. Onde várias pessoas vendo aquela cena acharam que era realidade, não estavam acostumadas com aquele tipo de arte, então saíram correndo achando que o trem realmente iria atropelá-las. O cinema estava praticamente inventado, porém os filmes eles não contavam uma história que nem hoje em dia. Os irmãos Lumière eles não conseguiam enxergar no cinema uma forma de arte. Quem conseguiu ver esse potencial no cinema foi um ilusionista chamado Georges Méliès, que estava na primeira exibição dos filmes dos irmãos Lumière. Esse sujeito foi o cara do cinema, ele passou a usar os filmes para contar uma história e não somente para ficar passando imagens aleatórias como os irmãos Lumière. Ele também foi praticamente o inventor dos efeitos especiais, ele começou a inserir uma série de truques de mágica nos seus filmes para criar elementos fantásticos na história. Seu filme mais conhecido talvez seja Viagem para a Lua, que é a adaptação de um conto do Júlio Verne. Esse filme foi homenageado no clipe da banda Smashing Pumpkins, chamado Tonight Tonight. E o próprio Georges Méliès é homenageado no filme do Martin Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret. Onde sua história é contada de uma maneira romantizada e lúdica. O Georges Méliès é interpretado pelo nosso querido Ben Kingsley, o mandarim do Homem de Ferro 3. Até então, o cinema só existia um tipo de gravação, e era mais ou menos parecida com o teatro, com um plano só. Não existiam coisas como closes e enquadramentos diferentes. Quem praticamente inventou o close foi o diretor de cinema George Albert Smith, no filme The Little Doctor and the Thick Kitten. Ele usa o close para mostrar um gato comendo com um pouco mais de detalhes. Um outro diretor que também ajudou a melhorar essas técnicas e diferenciar ainda mais o cinema do teatro chama David W. Griffith.
Ele dirigiu vários filmes inserindo esses novos elementos, porém, infelizmente, o mais conhecido e mais polêmico é O Nascimento de uma Nação. Que é um filme de 1915 e ele é tecnicamente impecável, só que a história é extremamente racista. Nesse filme, os integrantes do grupo preconceituoso Ku Klux Klan são mostrados como heróis e os negros são mostrados como vilões. Foi a gente! Pior que foi a gente, sim. A gente roubou 8 Mercedes, 15 Hondas e um Maserati. Só que eu não gostei do estofamento, aí eu devolvi. Trouxa! Esse é um dos exemplos mais claros de como o cinema pode ser usado como propaganda ideológica e pode ser extremamente perigoso. E o Ku Klux Klan, que tinha oficialmente se dissipado em 1869, passou a ter 4 bilhões de membros na década de 20, um pouco depois da exibição desse filme. Esse filme até virou motivo de piada em um episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris. Eu trouxe um filme pra você, é uma comédia. O Nascimento de uma Nação. É um clássico, hilário, você vai adorar. Se por um lado tinha pessoas que usavam o cinema para propagar uma ideologia preconceituosa, por outro tinha pessoas que usavam o cinema para expandir a mente das pessoas. Charlie Chaplin nasceu na Inglaterra em 1889, porém foi nos Estados Unidos que ele ganhou o status de lenda. O Chaplin, com sua atuação bem irreverente, acabou chamando a atenção de um estúdio de cinema norte-americano chamado Keystone. Com o passar do tempo, ele acabou se tornando uma das grandes estrelas do estúdio. Seu personagem mais conhecido é o Vagabundo, conhecido no Brasil como Carlitos. As maiores características desse personagem é o seu jeito atrapalhado de ser e seu olhar meio melancólico. Os trejeitos desse personagem influenciaram vários outros filmes, como por exemplo o robozinho Wall-E da Pixar. Ele também tem esse jeito atrapalhado, o olhar triste e é de poucas palavras que nem o Carlitos. Um dos filmes mais polêmicos que o Chaplin fez foi O Grande Ditador. Esse filme faz referência à Alemanha nazista, porém o Chaplin também faz uma crítica bem sutil às políticas internas que estavam acontecendo dentro dos Estados Unidos. A grande maioria dos filmes do Chaplin eram mudos, porém nesse filme o único momento em que ele fala é para ele dar um discurso falando sobre o modo de vida dos Estados Unidos e da Alemanha nazista. Ele fala sobre preceitos sobre liberdade e escolha, que todo mundo tem o direito de ter. Enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldier. Outro filme que também faz uma crítica muito pesada é Os Tempos Modernos. Esse filme faz uma crítica à sociedade consumista e mostra que os grandes empresários não estão nem aí pro trabalhador comum. Isso mostra que as ideologias políticas do Chaplin eram mais voltadas para a esquerda, tanto que durante o macartismo na década de 50, o Chaplin foi fazer uma viagem para a Europa e não deixaram ele voltar para os Estados Unidos. Depois disso, ele foi viver na Suíça e só volta para os Estados Unidos para receber um Oscar em 72. Obrigado! Vocês me amam de verdade! Esse prêmio é relacionado à sua incalculável contribuição para a história do cinema e ele recebeu a maior ovação de pé da história do Oscar. An eternal friend.
A sua história é retratada no filme Chaplin, estrelada pelo nosso querido Robert Downey Jr., conhecido popularmente como Homem de Ferro. Resumindo, no Homem de Ferro 3, o Georges Méliès sai na mão com o Charlie Chaplin. Outro que faz uma homenagem muito legal ao Chaplin é o nosso querido Roberto Bolanhos, o Chaves. É isso aí, gente boa! Bem-vindos à segunda temporada do Nerds Contra o Tempo. Não se esqueçam aqui de curtir o nosso vídeo, dar um like pra gente, isso ajuda pra caramba. Curtam a nossa página no Face, assinem o nosso canal e a gente se vê daqui 15 dias.